Então, saudações a todos aí. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, vamos nos concentrar pensando no Mestre, para que nós tenhamos aproveitamento nessa reunião que vai começar agora, sobre o Evangelho, sobre a boa nova que ele veio nos trazer há 2000 anos, e que aos poucos a humanidade vai se inteirando, vai aprendendo essa mensagem tão radiante, tão gloriosa. Então, concentrados no Mestre Jesus, abrimos o trabalho com a permissão das autoridades espirituais e fazemos isso com a oração que o nosso próprio Mestre nos deixou. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Assim, passamos a palavra à nossa preletora de hoje. É o nosso preletor, aliás, é o Francisco, né? Olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente aí, obrigado pela participação. E vamos aí para o trecho do Evangelho dessa noite. Nós vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o item 9, né, a partir do item 9, é o argueiro e a trave no olho. Esse é o tema de hoje. Então, iniciando, só recordando um pouquinho essa questão das bem-aventuranças, né? No caso aqui, Jesus comentando, né, sobre os misericordiosos, né? Então, se você quer alcançar o reino do céu, você precisa passar por uma etapa, né, que é essa etapa de você ser misericordioso, que é o que trata esse capítulo. E o que é ser misericordioso? Travou a língua aqui. Né? É realmente você ter compaixão com as pessoas, né? Ter piedade, caridade, né? Bondade. Então, esse capítulo e esse trecho especificamente da noite de hoje, ele vai tratar de como a gente pode ir nesse caminho, né? Seguir nesse caminho, onde a gente vai ter o nosso processo de evolução na direção certa, né? Direcionado de forma correta, que é essa forma da gente ser, de uma das formas, né? Que é a gente ser misericordioso. Bem, a partir daí, quando a gente fala em argueiro e trave, né? Só para a gente deixar alinhado, a questão do argueiro, né? A palavra argueiro, né? Ela se refere a cisco, né? Uma coisa pequena que entra no olho da gente, né? A gente fica lá coçando e tal, né? Ele passa essa informação. Com relação à trave, né? Realmente é algo muito grande, né? Muito maior do que um cisco, né? Então, esse capítulo ele começa justamente tratando disso. Ou seja, a gente fica olhando a questão do cisco, ou seja, de um defeito, de uma característica de uma determinada pessoa,
muitas vezes muito pequena, né? E se prendendo a isso, e a gente não olha a nossa trave, né? Aquilo que realmente a gente é. Então, muitas vezes nós nos pegamos, né, nessa crítica, nesse julgamento de outras pessoas, e realmente a gente não para olhar para o nosso lado. Então, a proposta desse item 9 é justamente a gente começar a olhar a nossa parte, né, o que nos cabe, né, e com relação a nos melhorarmos, né, a poder trabalhar nessa direção, né, nessa direção da evolução, da nossa evolução, da evolução de cada um. Então, vou pedir licença para ler o trecho aqui. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículos de 3 a 5. Então aqui ele já toca num ponto bastante interessante, né, que é a questão da hipocrisia, né? Quando a gente está falando algo de outra pessoa e nós fazemos exatamente a mesma coisa, ou às vezes até pior, né? Então ele já toca num ponto importante aí. Continuando aqui, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Então aqui ele já toca num ponto também bastante interessante e já dá um caminho para que a gente possa fazer uma autoavaliação, né? Que é disso que esse item, né, trata, né? De nos avaliarmos, né? Olharmos primeiro a trave, né, que está no nosso olho, em vez de perder tempo em criticar muitas vezes o cisco que está no olho do nosso irmão. Então aqui ele já dá uma dica de como é que a gente poderia começar a corrigir essa situação. Ou seja, comece, né, tentando se colocar de fora de você mesmo, né, e pensando, se tivesse uma outra pessoa falando o que eu estou falando, fazendo o que eu estou fazendo, como eu me sentiria? Então já é um início. Aí ele segue. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, novamente, né, nós caímos na situação do orgulho. Voltamos nessa situação em que nos colocamos muitas vezes melhores ou superiores a outras pessoas, sendo que estamos todos, né, nesta barca, vamos chamar assim, nesta reencarnação, porque não, né, estamos em processo de melhoria, estamos em processo de evolução. Então, todos têm alguma necessidade, né, várias necessidades para serem melhoradas, para serem corrigidas. Okay? Então, aí vem, né, eu fiquei me perguntando, né, como é que poderia fazer, né, para que possa ter algum entendimento, algum meio, né, de eu trabalhar essa situação de autoconhecimento, né? Então, eu fiz algumas observações aqui. Por exemplo, né,
uma situação que eu acho que é importante, a primeira coisa, é a gente reconhecer que nós temos a necessidade da mudança, né? Que nós precisamos mudar, que muitas vezes nós sabemos que nós precisamos mudar, né? Através da leitura, principalmente espírita, né? Entendo que o conteúdo espírita ele facilita o entendimento de muitas das coisas que a gente até então não entendia muito bem. O processo de mudança, nesse processo de evolução, ele é fundamental. Só que se eu não reconhecer que eu preciso mudar, como é que eu vou me transformar? Né? Então, o primeiro processo é realmente reconhecer que eu preciso mudar. Ou seja, entender que eu sou limitado, principalmente na questão moral, né? Entender que tem essa necessidade de evolução, isso é um processo da vida, né? Faz parte da vida, todos precisam evoluir. Entender que entender assim, o que a reencarnação significa para mim, né? Para a gente que estuda essa questão e entende que a reencarnação faz parte de um processo natural na nossa vida, né? Ou seja, essa minha reencarnação está servindo para quê? Né? O que ela veio me proporcionar. Então, eu acho que talvez a primeira fase mesmo seja a gente reconhecer isso. A outra, uma vez reconhecendo, a gente precisa querer mudar, né? A gente precisa desejar essa mudança. Porque a gente pode reconhecer, mas a gente pode não querer mudar, né? Ela faz parte também do processo, a gente faz parte do livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você reconhece o porquê que você precisa mudar, você precisa começar a desejar. Porque nenhuma mudança na vida da gente, seja ela qual for, né? Material, né? Bens materiais, se eu não desejar, né? Falando de bens materiais, porque talvez seja um pouco mais simples da gente compreender. Se eu não desejar uma mudança, se eu não quero sair de uma casa, de repente para uma casa melhor, um imóvel, né, um carro, né, dentro do que é justo, né, vamos pôr assim, do que vai me auxiliar a crescer, não simplesmente pela vontade ou pela ganância de querer ter mais, né, mas realmente porque se faz necessário. Se eu não desejar isso, eu não vou mudar nunca. Eu vou continuar sempre na expectativa, né, e não vou mudar. Né? Então, a mudança, ela, em nós, né, passa de que forma? Ela passa por uma reforma, né, que a gente, no meio espírita, trata como reforma íntima, né, que é a reforma interior. Essa reforma interior, ela não depende de outras pessoas, né, como o próprio nome diz, né, interior. Ela não depende de ações de outras pessoas, de decisões de outras pessoas, de vontade de outras pessoas. Ela depende de nós. Né? Queremos proporcionar essa mudança. Né? Então, essa reforma íntima tem que realmente ser o ponto de partida nosso, porque essa mudança é para nós mesmos, né? E também, né, como a gente tocou no assunto mudança, ter o entendimento de que qualquer mudança ela vai gerar uma certa bagunça, né? Pegando como exemplo, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, quando a gente decide mexer num quarto ou mexer na casa toda, enquanto não termina essa reforma, a casa vira um fuzuê, né? Sujeira, pessoas para lá e para cá, irritabilidade, falta de paciência, desânimo, né? Isso não acaba nunca. Quem já fez reforma, a gente
conhece bem, né, esse processo. Então, isso também, dentro desse desejo, tem que ficar claro que vai acontecer, que vai fazer parte, né, desse, vamos dizer assim, desse meu aprendizado, né? Então tá lá, passando por reconhecer a necessidade e desejar a mudança, né? Aí começa também uma outra etapa difícil, num primeiro momento, que é a gente ter esse autoconhecimento, né? Porque assim, se nós não soubermos minimamente, né, quem nós somos, né, e quando eu falo assim, quem nós somos, não é, né, o nome, o endereço, a idade, o signo, né, realmente como nós pensamos, como nós sentimos, né, nós, sinceramente, somos honestos com aquilo que nós pensamos, honestos com a gente mesmo, né? Já estamos no processo aí de reforma íntima. Nós somos verdadeiramente honestos com aquilo que nós sentimos? Nós conseguimos realmente ter a clareza daquilo que nós sentimos? Pensamento, né? O que eu penso quando acontece determinada situação, né? Naquele momento aconteceu algo, por exemplo, qual é o meu primeiro pensamento? Né? Ele caminha, por exemplo, né, por dar uma resposta seca para uma determinada situação, para partir para a briga, né, para partir para algo de impaciência, de irritabilidade. Enfim, meu pensamento vai para onde nesses momentos? Então, todas essas coisinhas, ela ajuda, né, a gente começar a nos entender, né? Muitas vezes a gente não para pensar também, por exemplo, né? Só um outro gancho. Quantas pessoas eu, por exemplo, magoei? Né? Eu tenho consciência disso, né? Porque muitas vezes a gente magoa uma pessoa, mas a gente não tem essa consciência que magoou, né? E a gente também, muitas vezes, não para pensar sobre isso. E, no entanto, nós magoamos aquela pessoa. Então, esse é um outro gancho, né, para que a gente observe, comece a nos observar. Nós pedimos perdão, também é um outro gancho, né? Quantas vezes nós pedimos perdão? Para as pessoas que nós magoamos, por exemplo, né? Ou por algum ato que nós fizemos, mesmo de forma às vezes inconsciente, mas mais à frente a gente descobre que realmente não foi um ato ou uma atitude legal, né? E mesmo reconhecendo isso, a gente não tem a capacidade, né, a condição de ir pedir perdão. E isso, penso eu, né, seja difícil para todos, né, nós. Justamente porque estamos em processo de evolução, né, porque precisamos trabalhar isso cada vez mais fortemente para que a gente possa, né, seguir no processo evolutivo, tá? Então, são só alguns exemplos aí do autoconhecimento, né, e partindo para uma outra etapa também, uma vez que a gente reconhece alguns pontos, a gente começa a nos entendermos, né, como é que a gente funciona de verdade, né, internamente, né, não aquilo que a gente aparenta, mas aquilo que a gente internamente é.
e a gente conversando com a gente mesmo no espelho, né, como cita aqui no começo do capítulo, a gente consegue ter essa separação e condição de análise, né? Bom, feito tudo isso aí, nós precisamos buscar os caminhos, precisamos buscar as ferramentas, né? Como o próprio Cláudio já citou em alguns evangelhos aí, nós temos que usar algumas ferramentas para que a gente possa ter mecanismos, né, de facilitar, né, e de ajudar essa mudança. Então, uma das ferramentas é realmente a gente buscar na doutrina cristã e espírita, né, esses conhecimentos, né, esses ensinamentos, essas leituras, né, edificantes, onde a gente passa a refletir um pouco mais sobre como nós funcionamos, né, e isso é uma ferramenta de apoio, né. Uma outra situação também, que a gente possa buscar esse conhecimento moral, no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho ele faz algumas observações práticas, né, de como a gente pode usar um determinado recurso para que a gente possa começar a trabalhar esse autoconhecimento. Então, ali ele faz umas colocações que eu vou pedir permissão aí para que eu possa ler, para que não perca nenhum item aqui. 919, está lá no capítulo 10, Perfeição Moral, livro 3º do Livro dos Espíritos. 900. Francisco, travou, a gente não está te ouvindo. Acho que só ele que travou. Mais alguém? Não estou vendo ninguém se mexer. Se mexer. Deixa eu avisar ele. Ele travou, sim. Travou. Caiu. Ele estava bem na leitura. Peraí que eu vou pegar aqui o meu. Ô, Luana, para um pouquinho de falar aí, por favor, que a mãe está aqui. Peraí, que a criançada está barulhenta aqui, acho que vocês estavam ouvindo eu gritando aqui. Francisco, travou, e agora o microfone, pode ligar o microfone. Caiu aqui para mim também. Caiu bem na hora que você ia começar a fazer a leitura. Tá, então eu vou rapidinho fazer essa leitura da 919. Dá tempo, pode fazer. Dá tempo? Ok. Dá. Então, 919. Qual o meio político, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade, né, é Sócrates, né? Mas a título de informação. Faleceu, desencarnou 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Então ele já falava isso, né, lá atrás. Aí, continuidade da pergunta, aqui 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? A resposta:
Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que faz de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. A pergunta ela continua, né? Depois ela é mais extensa. Depois, quem tiver interesse pode seguir lá, que é 919A. Então, ali, Santo Agostinho já também está nos dando o caminho, né, das pedras, vamos dizer assim, tá, ok, na prática, como é que eu faço? Né? Eu já fui lá, desejei, né, já reconheci que eu preciso mudar, eu fiz o desejo, estou trabalhando o meu autoconhecimento, e agora estou buscando conhecimento. Então, o que eu posso fazer? Todo dia, final do dia, reservar um tempo para que você possa refletir sobre aquilo que você fez naquele dia, ele proporcionou bem ou mal para alguém, prejudicou ou não alguém. Interessante, né, que sempre a referência está no alguém, né? Não está na gente, né? A gente vai ter essa percepção, mas sempre em função dos outros, né? Então, aí, reforça um ponto da importância das outras pessoas na nossa vida. Principalmente aquela que mexe muito com os nossos brios, que nos irrita, que nos tira a paciência. Normalmente, as pessoas estão dentro de casa, né? São os mais próximos, né? Porque você convive diariamente, né? Marido, mulher, filhos, pai, mãe, né? Então, aí a importância dessas pessoas na vida da gente, né? Elas se tornam fundamentais para que nós possamos nos melhorar. Então, entendendo esse mecanismo, eu estou me lembrando agora de uma situação que eu vi no TikTok. TikTok, às vezes, também pode ser cultura, que uma pessoa, acho que era um psiquiatra, ele estava comentando rapidamente, ele fez uma pergunta para o entrevistador. Falou, olha, se você fizesse uma terapia todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias no ano, a terapia em grupo, você acha que tem alguma chance de mudar a sua forma de pensar? Aí o entrevistador falou, entendo que sim. Aí ele falou o seguinte, é exatamente isso que as novelas fazem, que os seriados fazem, que os telejornais, os jornais, os noticiários fazem. Eles vão trabalhando de forma homeopática informações dentro de você, dentro da sua cabeça, que vão transformando você para o bem e para o mal, num processo muito mais rápido do que se eles não existissem. Então, quando a gente traz isso, né, uma reflexão minha, quando a gente traz isso por uma situação colocada por Santo Agostinho, nessa pergunta 919A,
do Livro dos Espíritos, essas doses homeopáticas de reflexão diária, né, como ele propõe ali, como um exercício, ela, com o passar do tempo, ela vai nos proporcionar uma mudança muito grande de vida, de reforma. E como é que a gente vai perceber isso? Nós vamos estar percebendo essas mudanças, essa transformação, através das reações que nós vamos tendo, né? Nós vamos, com o tempo, conseguir trabalhar com mais paciência, com mais serenidade, com mais tranquilidade, situações que antes eram mais imperceptíveis, muitas vezes, né? A gente realmente não tinha consciência, algumas vezes sim, né, tinha consciência, fazia de forma consciente, mas outras a gente não tinha nem a consciência do que estava fazendo, né? Então essa transformação ela vai se refletindo. Então essas doses homeopáticas vão gradativamente nos auxiliando. Então, tudo isso aí colocado, um ponto que a gente precisa tomar cuidado, e para fechar o assunto aqui, é com relação à vigilância também disso tudo, né? Porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar isso diariamente, e durante o dia, vamos pôr assim, durante o momento em que as coisas acontecem, se a gente conseguir ter a percepção e não nos deixarmos envolver, né, de forma mais impaciente, mais irritada, né, irritadiça, se no momento que as coisas estiverem acontecendo, a gente conseguir trabalhar isso de forma a reverter o nosso pensamento, muitas vezes negativo ou prejudicial, para um pensamento positivo, nós já vamos estar dando um grande salto de aprendizado, né? E, consequentemente, nós vamos ter um melhor aproveitamento desta nossa reencarnação. Porque se a gente lembrar também friamente, tem muitos espíritos querendo reencarnar e nós já estamos aqui, né? No processo de reencarnação, ou seja, no processo de aprendizagem. Então, nós precisamos aproveitar esse momento o melhor que a gente puder. Porque esse é o propósito, penso eu, da reencarnação. É o processo nosso de evolução. Então, à medida que a gente conseguir fazer dessa reencarnação um processo legal, né, um processo de aprendizado, mesmo sabendo que nós vamos sair daqui, eu falo nós, entenda eu, né, porque é força do hábito só, que fica fazendo interpretações, mas mesmo entendendo que eu vou sair ainda com bastante limitação, mas eu vou sair muito melhor do que quando eu cheguei, né? Porque o caminho é esse, né? Um dos caminhos é esse, né? Da misericórdia, né? Que cita no capítulo. Então a vigilância faz parte disso. E finalizando agora, a gente precisa pensar também que a questão da culpa e do medo, a gente tem que começar a desconsiderar ela dos nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente se sente culpado e aquilo vira um círculo vicioso e a gente não consegue sair desse círculo. E, na verdade, não existe, a gente não tem que ter medo e não tem que ter culpa. A gente tem que entender que o processo passa pelas nossas mãos e que Deus, na sua misericórdia, de forma misericordiosa, na sua bondade, Ele tem toda a paciência do mundo e também sabe que a gente não vai evoluir se a gente não cumprir, né, até o último ceitil tudo que precisa ser feito. Então Ele tem a paciência.
cabe a gente não deixar se prender pelo medo e pela culpa, e sim entender que esse processo, mesmo que a gente venha ter medo, mesmo que a gente venha ter culpa, a gente tem que sair desse processo de medo e culpa e continuar o nosso caminho de evolução. E uma hora a gente vai corrigir essas limitações que a gente tem nesta encarnação. Eu acho que é isso, passei um pouquinho do horário aí, mas é isso, pessoal. Vou abrir aí para comentários e a gente vai se falando. Eu peço licença para estar dando continuidade, né? Continuando a mensagem que o Francisco trouxe para nós. Então, nós olhamos, a maioria de nós temos facilidades de olhar a falha do outro. A falha do outro, que é o cisco. E nós olhamos a falha do outro, e como fala o Evangelho, esquecendo que nós temos realmente falhas muito maiores. Interessante que nós não percebemos, mas em muitos casos, quando nós olhamos, se nós não formos vigilantes, o que é vigilância? É olhar as qualidades. Se eu olhar numa pessoa, ou numa situação que uma pessoa está executando, se eu tiver a sabedoria de olhar as qualidades naquilo tudo, naquela pessoa, é o caminho mais seguro. Porque se for olhar os defeitos, nós não percebemos, mas nós olhamos o defeito, muitas vezes nós fazemos o nosso julgamento e ainda condenamos. Nós somos eficientes nisso. Se nós olharmos nas qualidades, fica bem mais fácil, porque o Evangelho, ele mostra para nós muitas virtudes. E essas virtudes, elas fazem parte da humanidade. Cada um retém um pouco do que tem, do que consegue. Se nós observarmos, por exemplo, uma pessoa, quando nós saímos para colher frutas ou colher flores, nós não vamos buscar as flores mais belas, mais perfumadas, as frutas mais belas, mais bonitas, mais maduras, que dá até a impressão de estar mais saborosas. Então, por que no nosso irmão nós vamos olhar aquilo que não é bom? Então, é uma avaliação que nós podemos fazer, sendo consciente que nós realmente somos portadores maiores de grandes falhas e nós estamos tendo a oportunidade de encontrar a boa fruta, a bela flor, nas pessoas com que nós nos entrelaçamos. Quanta coisa boa, quanta coisa bonita e bela uma pessoa tem para passar para nós, independente da classe social, independente do que for. A gente vive experiências, e isso no dia a dia. Está aí aquilo que o Francisco colocou, a importância da reencarnação. Então, reencarnado, como nós estamos tendo a oportunidade de viver, de interagir com as pessoas de muitas formas. Teve um caso uma vivência, uma pessoa na rua, no trânsito, aparentemente ela não estava bem, não sei se estava embriagada, enfim. Ela não estava bem. E a outra pessoa
a esposa, ou companheira, acolheu aquele irmão no seu colo, e ela envolvia aquele irmão com tanto carinho. Era muito amor que ela transmitia para aquele irmão. Então, enquanto todo mundo estava buzinando, porque aquela pessoa embriagada estava ali interrompendo a passagem, então aquela pessoa, aquela companheira dele, entregava muito amor. Dava até para sentir o amor que ela transmitia para aquele seu companheiro. Parecia uma mãe amando um filho. Então, em tudo nós podemos ver o belo. Então, por que nós temos vamos escolher o que não é belo? E nós podemos ver o belo em tudo. E é mais fácil aprender digerindo o que é belo, o que é bom, tendo como referência para nós, como baliza de direção, do que nós olhar aquilo que não é belo. Eu vou interromper um pouquinho para que outras pessoas possam também se manifestar. Eu vou falar de novo, hein, gente? Eu só, rapidinho, então, aproveitando o gancho que o João falou aí, né? Eu achei fundamental essa colocação do João com relação ao olhar que a gente tem para a situação, para as pessoas, né? Quando a gente olha com carinho, a beleza não importa muito, né? A pessoa é o que é. Ela vai mudar. Em algum momento vai haver transformação, mas naquele momento ela é o que é. E a gente tem que gostar, respeitar, entender a pessoa como ela é, né? E ter esse olhar, como o João colocou aí, de fraternidade, de bondade, de caridade, de amor, né? Mais fácil, talvez, né? Isso me chamou a atenção na colocação do João, de a gente olhar mesmo, sempre com esse olhar, em vez de criticar, né? Ó o cabelo, ó não sei o quê, ó gordo, magro, né? Um exemplo mais físico, né? Mas olhar a pessoa como ela é e respeitar como ela é. Vai, Beto, você levantou a mão que eu vi. Eu gostaria de acrescentar mais um pouquinho, já que está tendo oportunidade. Assim, uma das coisas que é muito avaliado por outras pessoas, às vezes, é uma mãe com bastante crianças, né? Muitas vezes existe uma crítica dura: por que tantos filhos? Por que se não pode, se não tem condições? Então, muitas vezes ocorre isso. Mas a gente olhando uma mãe, nós aprendemos muito ao ver a capacidade daquela mãe com 4 filhos, e ela tem que levar aquelas crianças para ser vacinada. E ela vai levar, ela vai pegar o ônibus, os maiores dão as mãos, ajuda os menores, ela carrega um, ela pega outro menor pela mão, e ela vai se ajeitando, ela entra no ônibus, ela chega no posto de saúde. E lá ela tem a oportunidade de vacinar seus filhos, e quando ela volta, já deu a hora do leite do menor, do lanchinho dos maiorzinhos, porque até chegar na casa tem fome, a fralda que tem que trocar do pequenininho,
E ela vai fazendo isso tudo até ela retornar para casa, para daí acomodar todo mundo no seu lar, né? Então, com isso, que lição que uma mãe dessa passa para a gente? É uma lição muito grande. E é uma lição de muito amor, que mexe com a gente. E daí, quem somos nós para condenar um espírito elevado desse, de bondade, que tem sabedoria e tem coragem. E muitas vezes nós não temos coragem porque está frio, porque muitas vezes a roupa não está do agrado, muitas vezes tem desculpa, que nem o Francisco colocou, muitas desculpas. Então, quanta coisa bela e quanta lição as pessoas têm para passar por nós. São muitas lições, muitas. Agradeço a Deus por ter pessoas tão belas que nos ensinam a cada dia. Essas bem-aventuranças mexem com a gente, né? Esse olhar, o olhar de Jesus, e olhar as situações com a sua simplicidade, né? Às vezes é bem isso que o João coloca, né? Às vezes a gente consegue enxergar tantas dificuldades, né? Hoje mesmo aconteceu isso. Hoje eu fui vacinar uma das minhas pequenas, aí eu fico pensando que eu só tenho 2 filhas porque eu tive gêmeos, porque outra gravidez eu não teria. E chegou uma mãe lá com... Assim, eu não posso julgar, não estou julgando, mas imagino que era todos dela, né? Porque estava tudo junto lá, como diz o João, um dado a mão para o outro, o maior carregava o menor. E nesse fuzuê todo mundo se ajeita, né? Mas o olhar para as coisas simples, né? E me veio aqui essa reflexão também da simplicidade do nosso evangelho. Nós estamos aqui em 2022 já, né? 2 anos de pandemia. Esse é o 21º evangelho do ano. Nós não temos glamour, a cabana com toda assim, sua simplicidade, não tem um tapete vermelho para ninguém entrar, todos nós somos iguais, né? Os nossos preletores não ganham nenhum troféu, nenhuma medalha para trazer o evangelho, cada um sabe aqui o seu esforço. O João sabe quantos nãos a gente recebe de todos os preletores que a gente vai solicitar para fazer o evangelho, e todos têm uma desculpa. Não estou aqui para julgar nenhum, mas cada um sabe a importância do evangelho e o que vem trazendo para nós, né? E vem muito isso, né? Que não importa se a câmera está cheia, não importa se a cabana está cheia, depois se o João quiser virar, mas a importância do amor das pessoas que vão levando esse evangelho, né? E eu me emociono muito com o exemplo do João, né? De todo esse esforço que ele faz, e ele nunca se preocupa se vai ter 25 pessoas aí ou se vai ser apenas uma mãezinha para que possa trazer o evangelho. Esse evangelho está sendo trazido da melhor maneira, né? Nós somos muito falhos. Aqui temos 4 preletores que sempre vem trazendo a sua dedicação de ficar durante a semana, a quinzena, lendo o evangelho, buscando um exemplo que faça sentido, que toque um coração de quem está na tela, um coração de quem está na cabana nos ouvindo. E muitas vezes essa lição, a pessoa que mais precisa ouvir somos nós mesmos, né? Fiquei muito emocionada, porque realmente é nas pequenas coisas, né? E eu sou bem sincera, eu tinha o péssimo hábito de julgar essas mães que tinham muitos filhos. E uma das pessoas que
começou a despertar esse olhar para mim foi o João, né? Falando que se essas mulheres não tivessem os filhos, como estariam as pessoas reencarnando? E a gente olhando essa possibilidade de trazer o bem, que mesmo diante de tantas dificuldades, a gente pode enxergar o bem em tantos lugares. Às vezes nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais difíceis, é onde Acho que travou a Jorge aí, não? Para mim, travou a Jorge aqui. Para mim também. Ah, então. Vocês estão me ouvindo? Sim. Já que ela está travada, eu vou fazer um comentário. É muito importante esse ponto aí que o Francisco levantou sobre autoconhecimento, né? A gente realmente, será que a gente se conhece? Tem muitas provas que vêm na nossa vida justamente para a gente conhecer faces ocultas nossas. Como a gente reage numa situação pouco habitual, né? Às vezes aquela prova ela vem para mostrar para a gente, olha só, o retrato que você faz de si próprio não corresponde à realidade. Essa é um dos propósitos das provas, né? Vem a prova e nos solicita algo diferente e a gente reage de forma diferente. E quando a gente se depara com aquela característica nossa, a gente acrescenta um pouco de autoconhecimento e pode se propor a fazer a correção, né? Aí vem outra virtude, né? Nós, na nossa evolução espiritual, nós evoluímos principalmente em 3 aspectos que nos são próprios e nada nos aliena dessas 3 qualidades, né? Que é a inteligência, a virtude moral, né? A evolução moral, a evolução intelectual e a evolução da força de vontade também, que é importante, né? A força de vontade é o tripé, né? A inteligência, amor e força de vontade. Aí alguém pode dizer, mas olha só, como é que pode um espírito tão ruim como Hitler, não sei o que e tal. Mas vem cá, alguém tem a força de vontade que aquele espírito tem? Repara só. Ele não tem amor, é verdade. Mas alguém duvida que aquele espírito tem uma força de vontade descomunal? Né? Também é um ponto da nossa evolução, a evolução da força de vontade. Mal direcionada? Sem dúvida. Sem dúvida, mas a força de vontade é muito importante. Né? Então, você vê que a gente realmente não tem, fazendo uma análise fria, a gente não tem autoridade para criticar ninguém. Nem aquele que a gente acha que foi o pior, um dos piores carrascos aí do planeta Terra. Né? Se você olhar, o cara tinha a virtude da força de vontade. Não é? Então, é isso. A gente realmente tem que se concentrar nos nossos defeitos. Não é fácil, que a gente mesmo não sabe quais são os nossos defeitos. Aí vem a prova, vem situações do dia a dia que mostram pra gente que a gente não é aquilo que a gente pensa. Eu não sou orgulhoso. Aí vem uma situação, uma prova que mostra exatamente o contrário, que eu sou bastante orgulhoso. Né? Isso aí acontece, e é uma bênção quando acontece. É uma bênção quando essas provas aparecem, porque aí a gente consegue aproveitar a oportunidade da encarnação. Agora, um outro comentário ainda sobre a passagem de Santo Agostinho, né? Do relato, da análise do que eu fiz no dia,
Essa técnica usada por Santo Agostinho é usada aí por diversos executivos, né? É usada aí por... como é que foi o dia hoje, o que foi bom, eu vou dizer, é uma técnica muito interessante. Eu confesso que eu ainda não tenho essa disciplina toda para chegar no final na noite e fazer essa análise, né? Mas ela realmente tem muito fundamento e ela é muito usada, inclusive. Mas eu acho que um ponto que é intermediário, que não, se não é exatamente a técnica da análise acurada do que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, tal, que é também a análise do enxadrista, quem joga xadrez, a cada lance tem que fazer uma análise dessa, o que eu acertei até agora, o que eu errei, o que eu posso errar, né? Mas jamais dormir sem orar, né? Jamais dormir sem orar. Tem que orar antes de dormir. A gente tem que realmente orar antes de dormir, conversar com o mestre, conversar com Deus, pedir orientação para o dia que segue. Porque muita gente não faz isso. E vários espíritas não fazem isso, né? E não ensinam seus filhos a fazerem isso. Então a gente tem que realmente jamais dormir sem orar, ensinar as crianças a fazer isso, ter disso um hábito, né? Porque isso já é, se não é análise detida, recomendada por Santo Agostinho, pelo menos é um prézinho, né? O primeiro passo. E tem muita gente que nem orar antes de dormir ora. Deita na cama e puf, dorme, sem se preparar, né? Porque a gente tem que se preparar, porque a gente vai se desprender da matéria e vai para onde? É isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Olá, pessoal. Caí aí, a internet oscilou, infelizmente não carregou os dados móveis. O evangelho é muito profundo, né? Não vamos nos delongar por conta do prazo. Vou fazer o início do encerramento e depois o João continua. João, teve uns pedidos de vibrações, daí eu vou colocar aqui, tá bom? Na verdade, eu peço desculpas, como eu caí e eu não tinha copiado ainda. A Fátima tinha colocado o nome de alguém e mais a Joana. Se vocês puderem me mandar, porque eu não tinha copiado e como eu caí, saiu do chat. Se alguém quiser também mandar para mim, fica mais fácil, tá bom? E assim, queridos companheiros, agradecidos que estamos em mais uma oportunidade de estarmos reunidos, falando sobre os ensinamentos do querido Mestre Jesus. Isso por si só nos traz a reflexão de como está o nosso dia, das nossas atitudes, daquilo que queremos para a nossa caminhada. E que olhando para isso possa ser amor, paz, esperança, uma fé raciocinada, o amor. Tudo isso se resume no amor. Emanando isso a todos os 4 cantos desse planeta, a todos os seres vivos de todos os reinos, emanando a todas as pessoas que se encontram internadas nos hospitais, asilos, creches, orfanatos, que essas energias possam também ser emanadas a todas as pessoas que passarão por cirurgia, envolvendo em muito carinho. Que as equipes médicas possam ser todas amparadas pela espiritualidade amiga, através dos médicos Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans, nessa cobertura a todos aqueles que necessitam. Vamos vibrando amor e luz a todos aqueles que levam o trabalho do Mestre, o amor em seu coração e espalhando essa boa nova. Vamos pedindo
para que esse trabalho se fortaleça. Vamos vibrando para todas as pessoas que se encontram em situação de rua, principalmente nessas temperaturas mais baixas. Que todos aqueles que possam doar uma blusa, uma meia, uma calça, uma touca, que possa levar a todas essas pessoas, colaborando com todas essas necessidades do corpo, que é tão importante, pois Deus nos deu esse corpo. Vamos vibrando muito amor e muita luz. A todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações, a todos os pedidos enviados no grupo, as solicitações de amparo que chega a cada um de nós e a todos que estão conectados nesse grupo. Que cada um nesse momento possa elevar os seus pensamentos às suas necessidades, aos seus lares, seus familiares, o ambiente de trabalho, envolvendo em energias salutares, de equilíbrio a cada um de nós. E vamos assim, passando a palavra ao nosso querido companheiro João, para as considerações finais. Microfone, João. Ainda em vibrações de amor, podemos ainda mais unir os nossos corações numa intensa vibração de muito amor, um desejo de a força do nosso querer junto a Deus, de saúde para todos que estão inscritos nessa lista de tratamento, saúde, paz, fortalecimento, equilíbrio, perseverança, envolvendo a todos que passam por momentos difíceis, pessoal, familiar. Vamos mentalizando todas as pessoas inscritas nessa lista de tratamentos, fortalecendo a todos com vibrações intensas de bastante amor, envolvendo com carinho espíritos que passam por momentos de ajustes nesse seu período reencarnatório, ainda criança, envolvendo com muito carinho todos os irmãos, todas as irmãs, envolvendo em saúde, nos unindo amorosamente com o médico Jesus, em vibrações de muito amor, pela cura de tantos irmãos inscritos nessa lista de tratamento, principalmente curas emocionais, pessoas vivendo um momento altamente depressivo, onde o amor do médico Jesus possa curar e fortalecer esses irmãos queridos, essas pessoas queridas. Se fortalecer na saúde amorosa vindo de Jesus, ao qual nós entregamos muitas vibrações de amor e suplicamos a Deus em prece por todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aqueles que passam pelas provações. Dai luz para aqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade por aqueles que não vos conhecem, Pai. Esperança por aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, num só coração, num só pensamento, subiremos até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, Pai, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a tua imagem. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus, pedimos a permissão para encerrar o trabalho do Evangelho desta noite, desejando a todos uma semana de paz, de harmonia, e que continuaremos ainda os trabalhos na cabana, os trabalhos assistenciais, trabalhos espirituais. Desejamos que todos possam continuarmos ainda em vibrações de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.